Sejam bem-vindos de volta ao nosso canal, ao Desafio das Súmulas. Nesse vídeo, uma súmula que é bastante aplicável até os dias de hoje e, por incrível que pareça, é uma súmula cuja aplicabilidade hoje é polêmica. Tá? Vamos lá. É a súmula 7.3 que fala assim, despedida justa causa. A ocorrência de justa causa, salvo a de abandono de emprego no decurso do prazo do aviso prévio dado pelo empregador, retira do empregado qualquer direito às verbas rescisórias de natureza indenizatória. Né? Então, perceba, a gente sabe que numa situação de justa causa, o trabalhador vai perder diversos direitos, diversas verbas rescisórias. Principalmente aqui, o 13º salário proporcional, as férias proporcionais também com 1/3, né? Também o aviso prévio e o levantamento de FGTS com 40%, né? Além, claro, do seguro-desemprego que esse trabalhador não vai receber. Então, claro que a justa causa, ela fora o estigma que ela traz, ela certamente gera uma diminuição sensível, né, significativa dos direitos rescisórios do trabalhador. Tá? E essa súmula decorre da interpretação do 491 da CLT, que está aqui na tela, e fala assim, o empregado que durante o aviso prévio cometer qualquer das faltas consideradas pela lei como justas para rescisão, perde o direito ao restante do respectivo prazo. Né? Bom, muito bem. Qual é a situação aqui, então, que o TST construiu? O TST falou, olha, é possível, em primeiro lugar, é possível que o trabalhador, eventualmente, que ele pratique uma falta grave no curso do aviso prévio. Né? Por exemplo, o empregador dá o aviso prévio, uma dispensa sem justa causa, e aí o trabalhador começa a trabalhar, só que o trabalhador, por exemplo, ele pratica um crime contra o patrimônio do empregador, ele chega lá revoltado, ele destrói tudo, crime de dano, por exemplo, né? Ou qualquer outra situação que pudesse ensejar, então, uma justa causa. Né? E nesse caso, claro, essa dispensa imotivada ela vai se converter numa justa causa, não há nenhum problema com relação a isso. E a situação que o TST excepcionou aqui, claro, é a situação do abandono de emprego. Né? E aqui qual a premissa do TST na súmula? É a seguinte premissa, olha, o trabalhador, durante o aviso prévio, ele vai, claro, tentar obter um novo emprego. E se ele obtém um novo emprego e começa a trabalhar no novo emprego, ele não pode ser penalizado com a justa causa, porque ele conseguiu um novo emprego. Tá? Então essa seria uma das premissas aqui da súmula 7.3 com relação a essa exceção do abandono de emprego aqui. Tá? E outra premissa do TST é a seguinte, o abandono de emprego, em geral, para se configurar, em geral, se coloca como parâmetro, digamos assim, o prazo de 30 dias. Né? Então, 30 dias de ausência injustificada do trabalhador, dias corridos, claro. Então, 30 dias de ausência justificadas, né? Isso vai gerar o abandono de emprego. E aí, perceba, no cenário, então, que a gente tinha antes da Lei 12.506 de 2011, essa lei aqui foi a lei que regulamentou a chamada proporcionalidade do aviso prévio. Né? Ou seja, antes da lei, o aviso prévio ele sempre era de 30 dias. Após essa lei, o aviso prévio ele pode ser entre 30 até 90 dias. Né? Por quê? Porque se o trabalhador, a cada ano de trabalho, o trabalhador ganha mais 3 dias de aviso prévio, né? Com limite de 90 dias máximos de aviso prévio. Beleza, então o TST, quando ele trouxe essa súmula, o cenário era o primeiro aqui. Né? E aí, perceba, até logicamente, fica inviável reconhecer o abandono de emprego. Por quê? Porque simplesmente, se o aviso prévio vai ter um prazo máximo de 30 dias, e 30 dias seria o mínimo aqui para gerar um abandono de emprego, não seria compatível. Então, você reconheceu o abandono, claro, aqui nessa situação, né? Porque no aviso prévio você teria no máximo aí 30 dias e seria incompatível. Essa que seria a ideia. E por isso que alguns autores, alguns julgados, vão entender que essa parte da súmula que ressalva o abandono de emprego, ela teria ficado superada após a Lei 12.506. A gente vai ter entendimentos nesse sentido, tá? Mas não tende a ser um entendimento majoritário. O que parece ser majoritário hoje em dia é o seguinte, olha só, mesmo após a Lei 12.506, esse entendimento aqui, essa ressalva do abandono de emprego, ela tem que ser mantida sim, tá? Por quê? Porque ainda que o aviso prévio seja maior, né, digamos um aviso prévio de 50 dias, e aí, em tese aqui, o trabalhador poderia faltar 30 dias seguidos ou mais, e isso configuraria, em tese, abandono de emprego. Mas o fato é, eu tenho que ver o motivo dessa falta, né? Porque para saber se houve abandono de emprego, a gente tem que, já falou isso aqui em outra súmula também, a gente tem que lembrar que tem que existir o elemento subjetivo para que se configure o abandono de emprego, que é a intenção de abandonar o trabalho, né? E aí, perceba, intenção de abandonar, né? O trabalhador, quando ele consegue um novo emprego, que é o que vai garantir a sua subsistência,
o trabalhador ele não está, então não está se configurando aqui o elemento subjetivo. Não há essa intenção de abandonar o emprego, né? E aí, portanto, essa ressalva ela parece pertinente mesmo após a Lei 12.506. Mas essa que é a controvérsia, essa que é a discussão que existe com relação à interpretação dessa súmula, tá? Então, justa causa, né? Falta grave do curso do aviso prévio, ela pode acontecer a justa causa, o trabalhador perde o restante dos dias do aviso prévio, perde as verbas rescisórias típicas da dispensa sem justa causa, né? Agora, se for uma situação de abandono de emprego, né, em princípio, o trabalhador não perde o direito ao restante do aviso prévio e também as verbas rescisórias. O que a gente poderia trabalhar aqui em termos de processo seria uma comprovação, né? Então, se isso, por exemplo, fosse discutido num processo judicial, o interessante seria que o trabalhador, nesse caso, que vai poder comprovar, através da sua carteira de trabalho, por exemplo, o trabalhador comprova que ele conseguiu outro emprego, né? E aí, nesse caso, essa justa causa não pode ser aplicada por abandono de emprego. Agora, numa situação que não se comprovasse que o trabalhador conseguiu um novo emprego, talvez aqui sim, nesse caso, em tese, seria possível reconhecer um abandono, né, desde que as faltas fossem superiores a 30 dias corridos, o que só vai poder acontecer, claro, se for um aviso prévio de um trabalhador que trabalhou mais de um ano de casa, porque a partir de um ano de casa, como eu falei, ele vai ganhando 3 dias. Né? Maravilha! Então esse é o raciocínio aqui e essa é a discussão em cima da súmula 7.3. Tá? Se você ficou comigo até aqui, deixe seu like no vídeo, compartilhe com seus amigos, para que o desafio das súmulas possa continuar crescendo e alcançando mais pessoas. Um abraço e até o próximo vídeo.